Eu sou autora de um projeto que é minha paixão, assim, que o Kim pode assumir a presidência um dia e me ajudar a aprovar. Requerimento de urgência já foi aprovado. O sonho do Kim é, inclusive, ser o presidente da Câmara. Mano, o dia que for presidente da Câmara... Ai, longe, né? Tô brincando. Te menosprezou. Márcio aqui agora. Não, eu tô Obrigado, viu, Tabata? Não, tudo bem. A próxima tu não bota a porra espera só, o próximo projeto for seu. Não, eu tô brincando. Que no dia que você estuda muito uma política pública pra você ver quando eu estiver lá na presidência como fruto de um golpe. Um dia você vou pautar. Não. Que no próximo golpe que você der, tem um projeto que eu apresentei que queria a poupança do ensino médio. Vai ver a poupança do ensino médio. Não, mas é massa, escuta aí, tô falando Vou sério. aprovar a gastança do ensino médio. Aluno de baixa renda não termina ensino médio. Todo mundo, cara, a realidade de muitos meus amigos. Esse é um problema do Brasil. Mapearam aproximadamente 100 políticas públicas para combater essa evasão, nenhuma funcionava. Nível do nosso Brasil em políticas públicas de educação. E aí fizeram um teste que já foi testado em Rio, Niterói, México. Tem muitos testes sendo feitos que você aplica uma política pública num grupo, não aplica no outro, mesmas condições. Você controla a renda, etc., e vê o que acontece com esse e o que não acontece com esse. Que é o seguinte, você dá uma poupança para quando o aluno termina o primeiro ano. Pá, terminou o segundo, aumenta. Então, digamos, 500, 600, 700. Se ele terminar tudo e se inscrever num curso técnico ou fizer um Enem, um bônus, 300. E ele, se ele for sacar ao final de cada ano, ele paga um percentual. Ele só pode sacar o bolo quando ele termina o ensino médio, que a ideia é ele se preparar para a vida, ter condição de competir. Testar essa política pública no Rio, Niterói, México, é maravilhosa. E encontraram que reduzem pelo menos 1/3 a evasão escolar. De cada 3 que ia sair, 1 fica, pelo menos, sendo super conservador. Em alguns casos, aumenta o rendimento dos alunos. Não é que ficou o aluno que ia ir mal. Aumenta mesmo. Cara, quantas políticas públicas foram testadas em solo brasileiro, sabe, feitas em diferentes lugares, e é uma política pública muito barata, que é outra coisa que a gente não debate, custo-benefício. Essa política pública custa 1,7 bi, quando a gente calculou, quando eu apresentei o projeto. Sendo que a gente perde todos os anos 214 bilhões de reais com a evasão. Por quê? O moleque que não termina o ensino médio, na média, vive 3 anos a menos. Tem mais chances de ter um salário baixo, de adquirir uma doença, de ir para a criminalidade. É um custo muito alto para a sociedade. Então, assim, talvez seja um exemplo da minha nerdice, mas a minha nerdice faz eu achar que projeto, política pública, tem que ser testada, tem que ser com base em evidência. E aí você pode falar... pode ter sido... Aí você tem que analisar como esse estudo foi feito. Claro. Mas saber tem também... Tem que ser múltiplas evidências. Não dá pra pegar um estudo para que comprova o teu ponto. Exatamente. E usar ele como se fosse verdade. Mas também tem que entender que a gente não pode se esconder atrás dos números para dizer que é neutro. Todo mundo é político. É a minha ação política que faz eu dizer tem que direcionar recurso para a educação básica. É uma decisão política, que me coloca num campo, por assim dizer. Mas aí eu vou olhar para os dados, e alguém de direita pode falar, não, eu quero promover mais, empreendedorismo para mim é pauta de esquerda também, mas quero... Empreendedorismo é pauta de esquerda? É para mim, pelo menos. Mas é pauta de tudo, de todo mundo, não, né? de todo mundo. Assim, que eu ia falar, não, é de direita, eu falei, não, na verdade é de todo mundo. Mas você pode ter uma pauta X que é política. É de todo mundo que quer alguma coisa. Tipo, empreender é uma necessidade, vamos pegar... pegar... Não, mesmo assim, tá amplo demais. Tá, então vamos pegar Tem gente a pauta... que quer o bem da sociedade. Pronto, vamos pegar a pauta de combate ao racismo. A gente pode... Mas você é a favor do empreendimento? Do empreendedorismo? Não. Claro que é a favor. Como que eles vão tirar o dinheiro de quem não tem nada? Tem que empreender antes. Quem empreende é o Estado. Ô, gente, vamos lá. Desculpa. Não, vai lá. Mas só para finalizar, assim, o que te faz gostar daquilo é a política, é a tua orientação ideológica, é teu posicionamento. Mas eu acho que pautar as coisas com base em evidências, em estudos, cabe em todo o espectro ideológico. Não, claro. De quem está querendo alcançar seu objetivo. Nesse ponto de aumentar investimento em educação básica, a gente deve concordar, mesmo porque, até eu cito muito o Ricardo Paes de Barros nisso, né, que é um economista liberal, que foi o arquiteto do Bolsa Família. Esse estudo foi ele que fez, que mostrou o custo da evasão. É professor do INSPER, né? Uhum. E eu escuto muito ele, e ele coloca que, não ele, o Instituto Mercado Popular também tem um estudo muito bom mostrando que a chance de um aluno que vem de uma família com renda familiar per capita até R$250, ou seja, a família ganha R$1.000 e tem pai, mãe, 2 filhos. Então, R$250 per capita. A chance desse cara entrar na faculdade pública é de 2%. A chance de um cara que tem renda familiar per capita de R$20.000, né, ou seja, vamos supor, os mesmos 4 membros da família. Só que... pai e mãe recebem 10. Não, pai e mãe recebem 10. Pai e mãe recebem 40, né? Porque é 20 mil per capita. Eita, é verdade. A chance desse cara entrar na universidade é de 40%. Ou seja, a educação pública brasileira
que deveria ser para atender o mais pobre, é uma máquina de tirar dinheiro do mais pobre, que tem pouco investimento na educação básica, e dá pro mais rico, que é o cara que entra na universidade pública. Aí, e aqui, puxando uma concordância para puxar uma discordância. Mas você vai se dar mal, já te digo por quê. Então, eu já sei o que você vai dizer. Então vamos, deixa eu me dar mal aqui. Caralho, xadrez 8D, vai. Vou me dar mal. Ele tá querendo aí entra o causar. seguinte, a cota, né? Que a cota fala, bom, então vamos diminuir essa desigualdade com uma cota. Só que qual é o grande problema da cota? É que ela não soluciona o problema porque o cara, como a Tabata colocou, o mais pobre não termina o ensino médio. Então a cota nunca vai atingir quem mais precisa, que é o cara mais pobre. Que é tão pobre que ele não sequer consegue terminar o ensino médio porque precisa começar a trabalhar para ajudar a família. Ou seja, para resolver o problema estruturalmente, não conjunturalmente, você precisa fazer investimento na educação básica. E existe algum plano, alguma coisa, alguma movimentação para que haja... Só responder sobre a cota? Porque eu acho importante, assim, é um debate que existe no Brasil hoje. Bem rapidão, Igor. Eu falei que toda política pública tem que atender um objetivo, né, que a gente tem que testar e testar depois. A política de cotas funciona. Por quê? Qual é o objetivo dela? Que a universidade pública, que era muito branca e muito rica, tenha mais negro e mais aluno pobre. Vamos olhar para o resultado dela. Hoje, o perfil da USP é o mais diverso da história. Pela primeira vez, mais da metade dos alunos da USP vem da escola pública. Isso me faz chorar de emoção. A adotar A cota. Começou, se não me engano, com a UFRJ ou uma outra federal. E aí, qual que era o objetivo? Tem mais negro e tem mais pobre. Hoje o perfil é muito mais diverso. Não está atingindo ainda a pessoa mais vulnerável, mas está levando gente da periferia para fazer faculdade. Isso importa. Porque na hora que alguém da periferia vai lá e ocupa uma vaga, eu vejo isso comigo. Eu sou a primeira do meu núcleo a terminar o ensino médio, a fazer uma faculdade. Isso muda a forma como meus primos, meus vizinhos olham para os estudos. Então, tem uma questão aí, está resolvendo. Aí você pode falar, mas a cota, ela diminui o resultado. Mentira. Isso foi provado também, assim, com estudos. Quando você implementa a cota, alunos cotistas têm um desempenho igual ou superior de não cotistas. Por quê? É uma galera muito garruda, se esforçou muito para estar lá, só precisava de uma oportunidade. Então, assim, a cota resolve o problema da educação? Não. E você tem esse ponto e a gente tem que falar dele. Mas a cota permitiu que mais negros e mais alunos de escola pública, porque a cota, gente, não é só para negro, ou para negro rico, como as pessoas falam. A cota é as vagas aqui para a escola pública. Dentro da escola pública, metade negro, metade branco. Essa cota eu gosto. Só que aí tem outro Eu gosto problema. da cota social. Agora, a cota que divide por raça, eu não gosto. Mas sabe por que essa cota divide por raça? Porque dentro da escola pública, isso também é número. Alunos brancos saem à frente de alunos negros. Aí você pode perguntar, por que, Tabata? E aí tem outros estudos, assim, gente, tem muita literatura boa sobre isso, que mostra que a professora vai incentivar mais o aluno branco do que o aluno negro, no feedback verbal. Então, se a gente coloca só a cota para a escola pública, ela vai ser mais preenchida proporcionalmente por aluno branco de escola pública. Entendi. Então, é a forma que encontrou. Resolve o problema todo? Não. Tem que investir em educação básica, tem que, sabe, focar nisso. Porque a faculdade mas assim, nem é o mesmo, foco, na mas verdade, esse hoje em mesmo, dia, né? Mas resolve o problema que se propõe a resolver. Esse mesmo problema, não acho que se resolve o problema que se propõe a resolver. Porque a proposta... Ter mais negros e pessoas de escola pública e universidade? Porque a proposta da cota era, assim, acho que é mais profunda do que isso. Mais profunda do que só ter mais negros ou só ter mais gente da escola pública. É incluir os mais pobres na universidade pública. E em incluir os mais pobres, não pobres, na escola pública, isso tem falhado. Mas é óbvio e aí, que vai como você falhar, colocou... né? Como você porque colocou... esse problema dos não tem nem o que Como comer. você colocou... Aí resolve com Bolsa Calma. Família, resolve com educação básica de qualidade. Como você colocou Momentos sobre, tensos no podcast. sobre, né? Mas aí, né, se você colocar só para a escola pública, apenas aqueles mais ricos ou brancos da escola pública vão ingressar. Não, eu não falei mais ricos, eu falei que proporcionalmente mais brancos vão ingressar. Tudo bem. Mas pior que eu concordo nesse ponto com ela. Calma, mas eu não discordo. Mas o meu ponto é que a mesma coisa acontece com cota racial. E esse é o argumento do Thomas Sowell, no livro dele, que para mim é a pesquisa mais ampla sobre ações afirmativas ao redor do mundo, que chama-se Ações Afirmativas ao Redor do Mundo. Eu já li esse livro. Do Thomas Sowell. E ele coloca que, mesmo quando você coloca a cota racial aprofunda a desigualdade entre os negros, porque a cota racial dá a oportunidade para o negro mais rico dentro daquele universo de quem frequentou a escola O pública. argumento dele é falacioso. Primeiro que é um autor estrangeiro, e eu tô falando das cotas, e ele critica cotas ao redor do mundo. Eu li o livro... Por que primeiro ser um autor estrangeiro ele não fala é uma ponto especificamente negativo? da experiência brasileira. Eu li o livro dele, que se Se as acalme. cotas tiverem ao mesmo As tempo cotas associado com brasileiras raça foram e desenhadas status de uma forma que a primeira
a primeira trave é ser aluno de escola pública. Não existe aluno rico negro usando cota. Ele é crítico ao sistema de cotas americano, por exemplo. Existe, mas deve ser pouco. Não, só tô dizendo assim, É talvez eu porque tenha me existem expressado mal. incentivos muito bons. Não, gente, mas política pública você faz com regra. Estudar em escola pública não é sinônimo É um de bom ser corte, pobre. mas é um É bom um bom corte. Eu acho que a renda é um bom corte melhor. corte. Porque eu, por exemplo, eu estudei numa escola pública. E eu estudei na escola pública qual? O Colégio Técnico da Unicamp de Limeira. Que é uma Então, escola assim, que o eu tenho professor tem doutorado e ganha 15 mil reais. Que não é a realidade da maior parte das Então, escolas vamos públicas. fazer, E é justamente nas nessas ilhas de excelência, que é o problema justamente desses colégios técnicos de universidade, que são ilhas de excelência que não tem um modelo replicável para outras escolas porque são caros demais, que acabam se aproveitando das cotas. Duas coisas, bem rápido. O que eu quis dizer com ele não ter estudado o caso brasileiro. Eu li o livro, e isso é importante dizer. Ele critica coisas como os Estados Unidos, em que cotas existem e só acessam as classes mais altas. Não é o caso da cota brasileira, que o que a gente está falando é, só passa de escola pública, metade tem que ser negro. Então, acho que o livro dele não se aplica muito ao nosso caso, é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho um projeto para lidar, então. Porque, em alguns casos, leva-se em consideração, sim, a renda per capita. Então, faça um projeto, se essa é sua única discordância, colocando. E eu vou, inclusive, atrás com o meu time. Tem alguma universidade que não está colocando a trave também da renda? Então, vamos adicionar, entendeu? Se a gente acha que o critério escola pública é insuficiente, vamos adicionar esse critério também. E é por isso se adicionar, você fica a favor de cota? Não, se adicionar, eu acho que o grande problema continua sendo o investimento em educação básica, né? Que é muito desproporcional em relação ao investimento Mas que a você gente tem no concorda ensino que superior. criar a cota não aumenta o investimento em ensino superior, né? Aqui eu tenho uma solução para isso. Cota não tem solução Então para a gente investir. pode ser a favor de cota e resolver o problema do financiamento. Para mim, Porque a cota não é o que resolve realmente nada. Pra mim, Funciona bem pra caramba, então é o que se não, propõe. inclui dentre os alunos pobres, os alunos menos pobres do ensino público. Mas a política de cotas está para ser debatida novamente esse ano. Tá, exatamente. E é por isso que eu fiz questão de responder, porque esse debate vai acontecer Mas, na assim, sociedade inteira. Como é ano eleitoral, isso não vai acontecer. Bom, o meu maior argumento contra a política de Mas cota... ela vai vencer, ela tem que ser renovada ou ela vai acabar. Mas, Tabata, você acha que você tem alguma dúvida de que ela não vai ser discutida esse ano? Eu espero que não, Kim, porque a bancada da educação vem sendo bem vitoriosa, mas eu acho que é importante explicar para as pessoas por que é importante. Não, eu concordo. Porque eu acho que o Bolsonaro vai pra rua plenamente pra ser com eu concordo plenamente com o debate, Tabata. Eu tô falando da realidade. Em ano eleitoral. Por que você é contra? Você falou que não é suficiente, eu concordo, mas por que você é contra? Não, porque para mim o problema é estrutural, não é Eu posso conjuntural. falar por que eu sou contra. Eu sou contra... E também tem um ponto de vista, primeiro, de não ser estrutural, de ser conjuntural, e da cota racial, não da cota social, para mim, você tem dois problemas. Ou você aceita a autodeclaração e abre uma margem muito grande para fraude, ou você faz como algumas universidades estão fazendo e cria um tribunal racial, que para mim é bizarro. Esse é um dos problemas, e outro problema é o seguinte. É moral o Estado basear a política pública em raça? Porque eu acho que isso, a gente está tentando resolver um problema, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente está aumentando esse problema. E um Estado racista, porque na hora que a gente fecha os olhos para o racismo e não dá nenhum endereçamento a ele... Mas ele continua racista se ele faz uma lei que reconhece que existem raças entre nós e que você é diferente pelo Estado só porque você é de uma cor diferente. Gente, você é diferente pelo Estado se você tem uma cor diferente desde já. E tem que Pessoas parar negras isso, têm uma na minha expectativa opinião. de vida menor, têm acesso a menos oportunidades. O Estado tem duas escolhas. Vou fechar os olhos e continuar deixando que a molecada negra morra na periferia, ou vou fazer algo para reparar. Todo mundo concorda que a educação é o principal caminho para mudar as coisas. Precisamos de mais negros no ensino superior também, para criar referência para essa molecada. Eu não vejo, eu particularmente, eu já fui contra, a favor da política de cotas. Hoje eu vejo que não tem mal nenhum na existência da política de cotas, porque foram 10 anos de política de cotas, né? Nesses 10 anos, a gente tem vários números e vários dados de que ajudou. Então, assim, como a gente não está gastando mais dinheiro para isso, eu não vejo por que ser contra também. Não, mas eu acho que tem esse problema moral de ou você aceitar a autodeclaração ou você fazer tribunal racial. Eu acho tribunal racial um negócio muito complicado. Assim, eu acho que as cotas jogar tinham real. que ser 100% para os pobres. É muito... Escola pública, eu também acho. Se for ter cota, Mas, Monark, que você o corte acabou de seja por concordar renda. comigo que se não tiver um critério racial, o aluno negro vai ser excluído, Monark. Tá, eu se concordo, alunos eu negros são concordo por metade causa da que escola é uma pública. é um fator- Não necessariamente, Tabata, porque no Brasil que a
gente vive, né, os negros têm uma renda menor. Se a gente adotar um critério de renda, os negros vão ser mais Não, mas contemplados. existe Não um corrige racismo estrutural. 100%. Cara, pior que o cara Eu que tô falando decide de quem que dado. vai entrar Renda nas não cotas é explica racista. 100% o quanto que a população negra fica atrás da população branca em termos de renda, de educação e de trabalho. É que tem muita Não, mas gente você que é concorda? racista, mano. Não, claro. E elas estão no poder. E elas decidem quem vai entrar na porra da faculdade ou não. E elas decidem vários outros aspectos da vida além desse, né? E o pior é que elas não são racistas do tipo, eu acho que eu sou racista e não sei o quê. Elas nem estão ligadas. Elas né? nem estão Não, ligadas. tá Ela no fala assim, nosso olha pro cara negro e fala cérebro. assim, não bateu muita vibe com esse cara. Ela não sabe explicar o porquê. Mas é por causa de um racismo Total. estrutural que ela tem. Ela não é tal, ela não tá sendo maldosa conscientemente. Ela tem sido Algumas sim, maldosa. outras estão só Mas a reproduzindo. maioria não é. A estão só maioria- reproduzindo.